Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Nesse vídeo nós iremos realizar a cotagem aqui do desenho da nossa casa. Antes de começar a cotagem, gostaria que você fosse ali na descrição do vídeo e acessassem os arquivos que eu deixei para vocês no arquivo do Drive. Lá você encontra blocos para você enfeitar aqui sua residência. Você vai encontrar todas as apostilhas que eu utilizei para montar aqui esse curso. E também aqui na descrição você encontra um link para um curso de AutoCAD do básico ao avançado com certificado. Com ele você vai implementar o seu currículo e vai diminuir aquelas horas complementares que você tem na universidade. Então vamos lá e vamos ao vídeo. No vídeo anterior nós fizemos a edição aqui da nossa cota curso. Essa cota aqui foi a cota que nós configuramos e nós vamos selecionar ela aqui para realizar a cotagem aqui do desenho. Antes de começar a cotagem do desenho, você tem em mente que quando nós formos cotar, nós vamos cotar somente a alvenaria. Nós vamos cotar somente a alvenaria e todas essas janelas aqui, janelas e portas aqui do desenho, elas estarão exatamente aqui. As medidas delas estarão aqui na nossa tabela, nessa tabela aqui auxiliar. Então, vamos lá e vamos iniciar aqui a cotagem. Para cotar você tem os comandos, mas só que eu prefiro vir aqui nessa aba de tarefa. Você vem aqui em Annotate e você vem aqui em Dimension. Na hora que você clica em Dimension, você ativa o comando aqui de cotagem. Lembrando que essa linha aqui é a linha do telhado, então você não vai cotar ela. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher aqui um ponto aqui da residência, por exemplo, esse aqui, e vai escolher outro aqui. Sendo assim, você consegue puxar aqui para fora. Lembrando que as cotas elas estarão sempre fora aqui do desenho, e com isso você tem aqui uma cota. Cuidado com essas linhas aqui. Vamos apertar esse aqui para cancelar o comando. Cuidado com essas linhas aqui. Elas têm que estar exatamente aqui para ficar todas do mesmo tamanho e bem bonitinhas. Com isso você tem aqui uma cota feita. Sim, mas você vai ter que fazer tudo isso em cada um dos desenhos aqui? Não exatamente. Eu esqueci aqui de mudar o layer. Esse layer aqui está no layer Depth Points. Então nós vamos trabalhar aqui no layer cota. Quando nós trabalharmos aqui no layer cota, ele tem essa cor cinza aqui. Então fica uma cota bastante bonita e bastante eficaz. Vamos voltar aqui para a nossa cotagem. Nós inserimos aqui uma cota e agora quando nós clicamos aqui exatamente aqui nessa cota, nós temos cotas contínuas. Então nós podemos continuar aqui a cotagem que nós estávamos fazendo. Sendo assim, agora somos resta selecionar aqui o local onde deve ser cotado. Aqui eu já cotei a parede, aqui eu cotei a alvenaria, aqui a largura da alvenaria. E lembrando que nós temos que cotar aqui dessa forma. Vamos sempre pegar o tamanho do cômodo e vamos pegar também o tamanho da alvenaria. Às vezes acontece isso aqui, quando a gente vai cotando, essa linha aqui fica um pouco para fora. Então nós vamos afastar ela aqui dentro, joga para cá, ela vai para o lugar certo e depois nós voltamos aqui com ela para cima. A cotagem é a única parte do projeto que eu acho um pouco chatinha, pois para você realizar ela e ela ficar bem bonitinha, você tem que então ter um pouquinho de trabalho. Então nós clicamos aqui novamente em contínua e nós vamos cotando aqui aos poucos. Nós vamos cotando. Vamos clicar aqui, depois nós editamos e sendo assim, nós cotamos aqui um lado aqui da residência. Mas você deve estar dizendo, mas você tem essa linha aqui do bloco e ela acabou ficando em cima das cotas. É exatamente isso que você vai ter que fazer. Quando você cotar o desenho, você vai vir aqui, vai selecionar ela, vai apertar aqui em mover, Enter. Você seleciona aqui um ponto base, eu já ensinei o comando de mover, e depois você estende aqui a linha aqui do corte. Você aperta EX, Enter, e você estende ele ali para cima. E com isso nós já cotamos aqui um lado aqui da residência. Vamos agora cotar as outras partes. Nós vamos clicar aqui em Dimension. Vamos selecionar aqui um lado da casa, selecionar aqui o outro lado, jogar aqui para cima e depois nós ajustamos ele, colocamos ele no lugar correto e apertamos aqui em contínuo. Clicamos e agora nós vamos fazer todas as linhas da residência. Cortamos aqui, cortamos aqui, cortamos aqui, cortamos aqui e o último de todos aqui. Depois disso, quando nós fizermos isso, nós vamos voltar e nós vamos procurar aqui as linhas que ficaram dentro da residência. Então nós voltamos aqui e fazemos aqui esse ajuste fino. Nós temos outro aqui. Às vezes você tem que voltar duas vezes aqui quando tem duas cotas. E com isso, mais um lado da residência foi cotado. Eu vou só mover essa tabela um pouquinho para cá. Enter.
Vou mover ela aqui. Vou mover ela aqui para baixo, pois ela aqui de um lado da outra está ficando aqui um pouco grande. E nós vamos ajeitar essa linha aqui do corte. Seleciona, arrasta, X, Enter. E vamos estender ela aqui. E com isso nós temos mais um lado da residência cotado. Agora nós vamos cotar exatamente aqui esse lado. Como nós vamos fazer? Aqui nós temos essa parede aqui, ela já foi cotada aqui em cima, então nós não vai precisar de cota. Nós vamos precisar de uma cota exatamente aqui para dizer que isso aqui ele tem exatamente 75 centímetros. Nós vamos cotar ele aqui. Pode ser tanto para dentro aqui como para fora. O ideal é que seja para fora, mas como nós vamos inserir todas as cotas aqui fora, então nós podemos cotar ele aqui dentro. Lembrando que quando você cota ele para dentro e ele ficar sobreposto aqui em alguma linha, você tem que apertar aqui nesse botão direito e colocar ele aqui para trás, porque quando você for imprimir o seu desenho, essa linha da cota aqui não ficar em cima dessa linha aqui da parede, da projeção da parede. Agora só nos resta cotar aqui essa parede. Clicamos ali no comando, selecionamos aqui até no final e depois cotamos. Jogamos aqui para fora do desenho, apertamos aqui em contínua. Tem essa linha aqui que é a linha da parede, aqui o tamanho do quarto e o tamanho aqui da parede. Veja que aqui tem um monte de coisas sobrepostas, então nós vamos mover elas aqui para baixo. Selecionamos, movemos essa linha aqui de acesso. Vamos selecionar aqui com a seleção à direita, Enter, vamos mover. A mesma coisa aqui, selecionamos. Essa aqui eu acho que não vai precisar, ela está bem ajustada, mas nós vamos mover só para não ficar muito colado. Enter e movemos aqui para baixo. E depois, por último, tem essa linha aqui do corte, então Enter e jogamos aqui um pouco para fora. E agora você pode tanto estender, ou então você pega aqui na ponta da linha e você arrasta. É basicamente a mesma coisa. E agora só falta cotar um lado da residência. Lembrando que, como a gente cotou aqui, com essas linhas aqui, nós vamos ter que voltar elas para ficar todas do mesmo tamanho. Selecionamos aqui, deixamos elas todas de um tamanho só. Agora falta só um lado da residência, que está praticamente cotado. Nós clicamos aqui em Dimension, clicamos aqui no canto da parede, arrastamos aqui para fora do desenho, apertamos aqui em contínua e depois cotamos. Lembrando que nós vamos cotar somente a alvenaria. Quando eu estava aprendendo a projetar, eu saía cotando tudo, saía cotando esquadrias, saía cotando todos os cantos aqui da parede. Ficava um negócio bastante absurdo e não ficava totalmente eficaz. Vamos selecionar aqui as linhas que ficaram aqui sobrepostas e vamos deixar todas de um tamanho só. Ajustamos a cota ali, ajustamos a cota aqui, ajustamos por último aqui. E por último vamos de novo ajustar aqui essa representação aqui do corte. Selecionamos, arrastamos, depois movemos aqui e com isso nós temos a representação do corte. Eu percebi que nesses desenhos, quando nós estendemos, ele acabou entrando aqui e ficando por cima aqui desse negócio aqui do corte, dessa linhazinha aqui do corte. Então nós vamos selecionar ele e vamos voltar um pouquinho para trás para não ficar totalmente exposto aqui a nossa representação aqui do corte. Sendo assim, nossa casa está totalmente cotada. Sim, mas não está totalmente cotada? Não, pois falta exatamente duas cotas. Nós cotamos aqui cada cômodo aqui tem sua devida medida, mas só que falta a medida total aqui da casa. Então nós vamos clicar aqui em Dimension, vamos selecionar aqui, nós podemos selecionar diretamente aqui a parede, ou então nós selecionamos aqui na cota. Eu vou selecionar aqui diretamente na parede. Vou pegar aqui a medida total dessa cota e vou jogar aqui para cima. Lembrando que as cotas elas vão ficar sempre em cima aqui uma da outra. Sendo assim, nós vamos pegar aqui esse ponto 15 aqui que estava aqui em cima e vamos arrastar ele aqui um pouquinho, só um pouquinho aqui para dentro, para não ficar as linhas aqui totalmente sobrepostas. Eu tinha movido esse aqui, mas só que não ficou tão bom, então nós vamos colocar ele aqui um pouquinho para dentro. Sendo assim, nós temos uma das medidas, nós temos a medida aqui de cima aqui da casa. E agora nós vamos para outra dimensão aqui da casa. Nós vamos selecionar aqui esse canto da casa, vamos selecionar aqui esse outro canto da casa, esse último aqui, e vamos arrastar aqui para fora. Selecionamos um canto, selecionamos o outro,
e arrastamos totalmente ele aqui para fora. Nós temos aqui os 7,8 metros. Nós deixamos aqui e nós temos aqui a casa totalmente cotada. Nós vamos ajustar logo esse aqui. Eu estou achando muito aqui esses valores, parece que na nossa configuração do cota nós deixamos aqui com muitas casas decimais. Nós vamos editar isso quando terminarmos aqui a cotagem. Jogo aqui para cima, jogo aqui um pouquinho para dentro e com isso nós temos a cotagem final da residência. Aqui essa link de bloco ficou de novo por cima aqui das nossas cotas. Nós vamos jogar ela um pouquinho para cima e nós vamos estender ela exatamente aqui. Estendemos e com isso nossa residência foi totalmente cotada. Aqui qualquer projetista, qualquer pessoa que for fazer aqui esse projeto, ele vai conseguir realizar ele da forma que está aqui desenhado. Faltou exatamente aqui uma cota, não sei se vocês lembram, mas tinha uma cota aqui dizendo aqui o tamanho aqui dessa passagem, pois aqui está tudo cotado menos essa passagem aqui. Para fazer aqui essa cota e o pedreiro aqui que for fazer esse projeto aqui não se perder, nós vamos inserir essa cota aqui, nós vamos arrastar ela aqui para cima. Nós temos aqui 1,10 e nós temos essa cota exatamente aqui. Não ficou um negócio aqui tão bom, nós vamos colocar ela aqui para trás para não ficar aqui em cima da residência. Mas qualquer um que for realizar aqui o projeto aqui dessa casa, ele vai saber a distância daqui para cá e vai conseguir montar todo o layout aqui dessa casa quando for realizar aqui a perfuração das fundações aqui no terreno. Por último, nós vimos o seguinte, que aqui no nosso projeto ele está apresentando aqui uma quantidade excessiva aqui de algarismos aqui depois da vírgula. Só é necessário 2 algarismos. Então nós vamos vir aqui nesse pontinho aqui, vamos selecionar aqui o nosso layer curso, vamos vir aqui em Modify para modificar ele. E nós vamos editar quantos valores ele vai ter aqui depois da vírgula. Nós vamos vir aqui em unidades primárias e aqui nessa precisão nós vamos vir aqui e nós vamos selecionar aqui só 2 casas aqui decimais. Quando nós selecionamos, ele fica basicamente aqui com 2 casas decimais. Nós apertamos aqui OK, nós apertamos aqui em Close e com isso nós temos apenas 2 casas decimais aqui no nosso desenho. Essa foi a configuração que faltou para que nossas cotas fiquem totalmente completas. Então, como podemos ver, a planta baixa foi concluída exatamente aqui nessa aula. Não tem basicamente quase nada aqui para a gente fazer nela. Nós vamos deixar aqui esse quadro de esquadrilhas aqui bem pertinho aqui da residência. Vamos colocar ele aqui para o lado. E ele vai ficar exatamente aqui. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.